Enfim, tem aqui a Simone, ó. Será que o DERIT não está sendo sabotado por parte da direita por causa da futura vaga ao Senado? Tenho achado estranha a resistência tão feroz. Simone, eu vou fazer um comentário sobre isso já, tá? Senador, não tem Isso aí é um superchat, o pessoal faz o superchat para ajudar na operação aqui, tá? Okay. Então eles fazem a doação e o comentário ele ganha um destaque, né? Porque como tem muitos comentários, é uma forma de você destacar o comentário para que ele possa ser lido, né? Isso é uma... o YouTube, é um processo do YouTube aí. Senador, não tem projetos para diminuir ONGs que vivem na mamata? Tá aí a pergunta para o senhor responder aí. E por que ninguém fala nos nomes? Paulinho da Força não foi convocado ainda? Por que os deputados e senadores têm medo? Está aqui o Wilson também questionando, são perguntas diferentes, uma em relação à CPMI do INSS, e em relação ao DERIT, eu acho o seguinte, o DERIT tem que ter um cuidado para ele não se auto-sabotar, né? Eu não acho que a direita está sabotando. E por que eu estou dizendo isso? Porque ontem circulou essa imagem dele jantando, pode botar na tela, por favor, com o Eduardo Cunha e com o Arthur Lira. Tá? Então, assim, em plena discussão sobre essa questão da lei antifacção, né, de toda essa problemática, o DERIT foi flagrado aí jantando. Não há mal nenhum em jantar com lideranças políticas, a política é feita disso, mas fica aqui o alerta. Cuidado, DERIT, para você não se auto-sabotar. Tá? A gente conhece as relações, inclusive, do Eduardo Cunha com o Ricardo Magro, que hoje é o maior sonegador do Brasil e é uma pessoa que tem interesse direto, né, em que o PL 2646, que está com a relatoria do Bilinski, não seja aprovado. Então ele também tem todo o interesse de que essas organizações criminosas, que ele pode ser incluído inclusive, né, como organização criminosa, nós temos investigações que estão associando várias dessas empresas distribuidoras de combustível, etc. e tal, com a atuação do PCC. Isso está em curso. Então, assim, qualquer movimentação, ela insinua uma série de coisas, né? Aqui a gente precisa estar a par do que e trazer para você, naturalmente, os interesses que estão em jogo. Quem circula, quem tem poder de fogo, quem tem poder financeiro, quem tem poder político, né? E aí, nessa imagem, nós temos duas pessoas que têm um poder político gigantesco hoje. Aliás, o Arthur Lira e o Eduardo Cunha são responsáveis pela eleição do Hugo Mota. Então eu posso concluir como jornalista, e o DERIT pode vir à tona aqui, pode vir aqui a público me desmentir ou fazer a contextualização exata dos fatos, mas me parece que ali nós temos os padrinhos da indicação da relatoria do Hugo Mota para ele, nesse caso. Tá? Olha aí, ó, temos mais uma notícia aqui, né? O Jatinho que reuniu Moraes, DERIT e Mota. Temos mais notícias. Me manda essa notícia que eu já vou dar uma olhadinha aí, senador. Então, aqui não tem menino, né? Em Brasília não tem inocente nenhum. E aqui, nesse debate que a gente faz todo dia, também aqui não tem gente inocente. Nós sabemos exatamente quem são as pessoas, os interesses que elas representam, e é por isso que nós, aqui nessa plataforma, oferecemos para você um outro tipo de conversa, né? Não é esse jornalismo rastaquera aí, superficial, não. Aqui a gente desce profundamente, a gente mergulha, a gente traz à tona aquilo que você não vê em outro lugar. Então, é importante, e aqui eu não estou fazendo nenhuma acusação ao DERIT, mas eu estou fazendo conclusões sobre, né, essas pessoas são figuras importantes, responsáveis pela eleição do Hugo Mota, e de repente o DERIT é escolhido pelo Hugo Mota, isso contraria o governo, mas ao mesmo tempo você tem um projeto que ele é apresentado quase praticamente pronto, com um certo assodamento, sem combinar com a própria direita, inclusive atropelando um projeto de um colega, né, de direita, né, o próprio Bilinski, que estava aí com um projeto pronto, com a urgência aprovada. Então a gente fica aqui com várias perguntas, DERIT, para serem respondidas. Tá? Eu espero que você possa topar o convite que eu já lhe fiz umas 5 vezes para você vir aqui no programa esclarecer todos esses pontos e trazer a sua perspectiva. Tá? Eu acho que o teu argumento ele é muito sólido, mas o argumento também aqui do senador, o argumento de vários parlamentares, né, que a gente viu lá naquele almoço e tal, também são muito sólidos. E eu acho que esse debate precisa ser franco. A gente não pode mais esconder nada da sociedade, porque o eleitor hoje, ele quer esse tipo de compromisso com a transparência. Tá? Deixa eu fechar aqui antes do senhor ir embora. Eu preciso
tem uma questão que ela é fulcral para o debate sobre a eleição de 2026, né, que é justamente essa ausência. Nessa semana, inclusive na segunda-feira, completou-se 100 dias de prisão, uma prisão ilegal de Jair Bolsonaro, uma censura também ilegal, medidas cautelares que foram tomadas em outro inquérito, que não existe mais esse inquérito, quer dizer, o Bolsonaro não é investigado no inquérito, então são medidas que perderam o seu objeto, que deveriam ter sido suspensas e não foram suspensas. Essas medidas cautelares não foram suspensas. Então ele permanece preso, praticamente em isolamento, calado, censurado, sem poder exercer a sua liderança política, tá? Ele tem feito conversas, o senhor já esteve com ele tem recebido, vai receber agora o Tarcísio, né, e várias outras lideranças aqui. Mas a gente sabe que essa ausência também está criando um desgaste e uma instabilidade na composição dos palanques regionais. A gente viu Santa Catarina, o senhor esteve lá recente. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, está um cenário ainda difuso. A gente tem debatido isso semanas a fio aqui. Eu queria a sua avaliação sobre isso e também o entendimento. O que o senhor ouviu do Jair Bolsonaro? De que maneira a gente pode ajudar aqui a encaminhar o debate? Bom, Cláudio, primeiro dizer que, resgatando um pouquinho a nossa fala anterior, que eu não tenho dúvida que o Derrito vai fazer um grande trabalho, tá? Pela experiência que ele tem, pela condição de secretário de segurança, pelas boas intenções que ele tem demonstrado. Vamos aguardar a terça-feira e caso realmente o projeto não tenha esse complemento tão importante para nós, haverá uma emenda e eu acho que até o próprio Derrito poderá acatar essa emenda no plenário. Claro. Bom, dito isso, para nós que fazemos parte da direita, é importante também dizer à população que tem direita, tem centro-direita, centro-esquerda e tem a esquerda. Tá? Talvez não fique claro, porque há um pragmatismo tão grande de alguns partidos que ficam gravitando, quer dizer, aderem ao governo de ocasião, Sim. que fica confuso na cabeça do eleitor. Mas nós fazemos oposição a esse governo e fazemos porque acreditamos que a visão de mundo que o governo tem é contrária à que nós temos. Um Estado que acredita que deve gastar sem limites, né, que deve fazer uma apropriação cultural da sociedade, que não respeita o direito de propriedade, né, que não respeita valores que para nós são essenciais, que não acredita num Estado eficiente, ao contrário, que é um Estado aparelhado, cheio de amigos e companheiros pendurados em cargos sem nenhuma condição profissional para exercer essa função, que acredita em assaltar o Estado em nome de uma causa, né, vale tudo para preservar-se no poder. Então nós somos oposição que está aí, né, e propugnamos um modelo